Olá e bem-vindos. Olhem, hoje vamos falar de uma coisa que todos nós produzimos, mas da qual, francamente, ninguém gosta muito de falar. É esgoto. Mas e se vos dissesse que isso que descartamos todos os dias, em vez de ser um problema, é na verdade um recurso super valioso? Pois é. Fiquem por aí porque vamos desvendar uma das verdadeiras maravilhas da biotecnologia moderna, uma que está a acontecer literalmente debaixo dos nossos pés. E se o esgoto não fosse mesmo um resíduo? Parece uma pergunta estranha, não é? Mas é precisamente esta ideia que está no centro de uma revolução. Uma revolução silenciosa, vá. A noção de que o esgoto não é o fim da linha, mas pelo contrário é o ponto de partida para se criar valor. Vamos lá ver como é que esta mudança de mentalidade está de facto a transformar o mundo. Pensem nisto. Durante mais de 100 anos, a nossa única preocupação com o esgoto era despachá-lo o mais rápido possível. Era visto como lixo, ponto final. Só que a ciência moderna veio revelar uma coisa absolutamente incrível. O esgoto é, na verdade, uma espécie de mina de ouro líquida, cheia de nutrientes, cheia de energia e, claro, cheia de água. A perspectiva, como se pode imaginar, mudou da noite para o dia. Ok, então como é que começa esta transformação toda? Bem, a primeira paragem não é como se calhar poderíamos pensar uma fábrica cheia de produtos químicos. Nada disso. É uma fábrica viva. As estações de tratamento modernas são, na realidade, ecossistemas de altíssima tecnologia, geridos por um exército completamente invisível. A tecnologia mais comum que se usa tem um nome um bocado técnico, chama-se Sistema de Lodes Ativados, mas a melhor forma de o imaginar é mesmo pensar num ecossistema cultivado. É isso. Reparem, aqui não se está a filtrar a água com químicos. O que se está a fazer é usar engenharia para criar e gerir um exército de milhões, bilhões de bactérias com uma única e nobre missão: limpar a nossa água. Então, como é que este exército funciona? É de uma simplicidade genial. Primeiro, injeta-se oxigênio na água, muito oxigênio. E esse oxigênio é como o ar que nós respiramos, mas para estas bactérias. É o que lhes dá a energia. E com essa energia, elas organizam um verdadeiro banquete, onde o prato principal é a matéria orgânica, ou seja, a poluição. Elas devoram tudo. Portanto, no fundo, a poluição é literalmente comida e transformada em duas coisas: água mais limpa e mais bactérias. E é essa massa de bactérias que damos o nome de lodo. E atenção, não se pense que este processo é deixado ao acaso. Longe disso. Isto é ciência de alta precisão. Dentro destas estações de tratamento, existem laboratórios super avançados que fazem dezenas de testes todos os santos dias. Controlam tudo. Os níveis de amónio, a presença de bactérias que não deviam lá estar, até poluentes mais recentes e complicados. Tudo para garantir que aquele ecossistema está perfeitamente equilibrado. É um controle de qualidade que, honestamente, não fica nada a dever ao de uma fábrica farmacêutica. Pronto, limpamos a água. Mas ficámos com este lodo. É lixo, não é? Era a deitar fora, certo? Errado, completamente errado. É precisamente aqui que a história fica ainda mais interessante. E se este lodo, este resíduo do primeiro processo, fosse na verdade uma fonte de energia? É isso mesmo. Este lodo, esta massa de bactérias que acabou de fazer o trabalho sujo todo, é a chave para a segunda fase desta história. A água já está mais limpa? Ótimo. Mas o que é que se faz agora com este material? A resposta, garanto, é surpreendente. Foi exatamente esta a pergunta que os engenheiros começaram a fazer. Reparem, uma estação de tratamento de águas consome uma quantidade brutal de energia, principalmente para bombear todo aquele oxigênio de que falamos há pouco. E então eles pensaram, espera lá, e se a solução para este nosso problema de energia estivesse mesmo aqui, à nossa frente, no lodo que acabamos de criar? A resposta tem um nome: digestão anaeróbia. E o que é isto? Basicamente, pega-se no lodo e coloca-se em tanques enormes, completamente selados, sem ponta de oxigênio. E aí entra em cena um novo tipo de bactéria, uma equipa diferente. São as bactérias metanogénicas. E estas adoram o escuro, a falta de ar, e fazem um trabalho que as outras, as primeiras, não conseguem fazer. E o resultado deste processo é algo incrivelmente valioso. Enquanto estas novas bactérias estão ali a decompor o lodo, elas libertam um fluxo constante de gás metano, ou, como também é conhecido, biogás. E biogás é o quê? É um combustível. É extraordinário. Pensem bem, acabou-se de transformar esgoto numa fonte de energia renovável. E este é um exemplo perfeito daquilo a que se chama o nexo água-energia. O biogás que é produzido é capturado e queimado para gerar eletricidade. E essa eletricidade faz o quê? Alimenta a própria estação. De repente, uma etar, uma estação de tratamento, deixa de ser um mero consumidor de energia e passa a ser uma pequena central elétrica autossuficiente. É a economia circular em ação. Nada, absolutamente nada, se desperdiça. Ok, vamos recapitular. Já transformámos poluição em biomassa e biomassa em energia. Fantástico! Mas e a água? O que é que acontece à água que já foi tratada?
Bem, é aqui que esta história atinge um clímax, com um nível de pureza que é, honestamente, quase inacreditável. E para falar disto, temos de ir a Singapura. O exemplo paradigmático disto no mundo é o seu sistema monumental, o Newater. E é muito importante perceber uma coisa. Eles não fizeram isto só porque é giro ou ecológico. Fizeram-no por pura necessidade, por uma questão de sobrevivência. Sendo uma pequena ilha-nação, garantir o seu próprio abastecimento de água era e é uma questão de segurança nacional. O processo que eles usam é como uma fortaleza com várias linhas de defesa, impenetráveis. A água, que já passou por aquele tratamento biológico, passa primeiro por uns microfiltros. Depois, vem a etapa-chave, a osmose inversa. Tenta imaginar um filtro tão, mas tão fino que só deixa mesmo passar as moléculas de água. Bloqueia tudo o resto, vírus, sais, químicos, tudo. E para terminar, como golpe de misericórdia, a água leva um banho de luz ultravioleta que destrói qualquer vestígio de ADN que tenha teimado em ficar para trás. A esterilização é total. E agora, preparem-se para o facto mais incrível disto tudo. A água que sai deste processo não é apenas segura, não é boa para beber. A sua pureza é tão, mas tão elevada que ultrapassa e por larga margem os padrões mais rigorosos da Organização Mundial da Saúde. Estão a perceber? É literalmente mais pura do que a água que se encontra em muitas fontes naturais. Vamos lá pôr isto em perspectiva para se perceber bem a dimensão da coisa. A água de um aquífero natural, aquilo que nós consideramos o pináculo da pureza, essa água cumpre os padrões da OMS. A Newater, que vem de esgoto reciclado, excede-os largamente. É uma diferença brutal. É, no fundo, água projetada para ser ultra pura. E se por acaso está a pensar que Singapura é um caso único, um excêntrico, desenganem-se. O que eles fizeram foi, sem dúvida, pioneiro. Mas hoje, esta tecnologia está a espalhar-se por todo o mundo, de desertos a megacidades. É uma resposta clara e direta à crescente escassez de água que enfrentamos. É só olhar para o mapa para ver. Na Califórnia, usa-se água reciclada para irrigar os campos que alimentam uma nação inteira. No México, temos o projeto de Atotinilco, que é um dos maiores do mundo. Na China, em Pequim, esta água ajuda a saciar a sede de uma megacidade. Isto não é o futuro, não é ficção científica. Está a acontecer agora mesmo e em grande, grande escala. O que nos leva inevitavelmente ao ponto final. E talvez o mais importante de todos. A tecnologia existe. É segura? Sem dúvida. É eficaz? Absolutamente. O maior obstáculo que temos pela frente não está nos laboratórios nem nas estações de tratamento. Está aqui, na nossa cabeça. É a barreira psicológica, aquele fator nojo, que nos impede de abraçar por completo uma solução que na verdade já temos na mão. E assim ficamos com uma última pergunta a pairar no ar. Sabendo tudo isto, sabendo que podemos transformar aquilo a que chamávamos lixo na água mais pura que existe e ainda gerar energia limpa pelo caminho, não está na altura de reciclarmos não só a nossa água, mas também as nossas próprias ideias. A tecnologia, como vimos, está pronta. A grande questão é, nós estamos? Fica a reflexão.